Olá, a nossa análise de hoje mergulha num tema que fica bem ali, sabe? Na fronteira entre a tecnologia e o inexplicável. Exato. A gente tem aqui um material que compila 3 casos bem enigmáticos do Japão. Casos onde câmeras de segurança, que são ferramentas criadas para nos dar clareza, né? Justamente. Acabaram registrando imagens que, olha, desafiam completamente a lógica. E o fascinante aqui é exatamente esse choque. De um lado, você tem a objetividade fria de uma máquina que só grava o que está ali na frente dela, Certo. e do outro, fenômenos que parecem pertencer a um campo totalmente diferente da experiência humana. O que a gente vai tentar fazer aqui é desconstruir esses casos. Explorando essa tensão, né? Entre a explicação técnica e o que as pessoas relatam. Exatamente. Bom, a gente vai passar por 3 locais. Um hospital em Sapporo, depois um cruzamento em Fukuoka e, por fim, um prédio abandonado em Nara. Cada um com a sua gravação. Impossível. Vamos lá. Certo. Vamos começar pelo hospital, que talvez seja o cenário mais, assim, clássico para esse tipo de história. Sem dúvida. A gente está no início dos anos 2000, num hospital na cidade de Sapporo, e a administração de lá estava com um problema bem irritante. Os alarmes. Exato. Alarmes de segurança disparando no meio da noite, sem motivo nenhum. Portas trancadas, nenhuma invasão, nada. E para tentar resolver, imaginam que eles... Isso, eles instalam um sistema de CFTV de alta definição, o que tinha de mais moderno na época, e claro, é aí que a gravação aparece. Então, a imagem que eles captaram, olha, é bem específica. São 3h18 da manhã. Madrugada. A câmera mostra um corredor longo, vazio, perfeitamente iluminado. Aquelas luzes fluorescentes, sabe? Sem sombras, sem cantos escuros. Um cenário bem asséptico. Perfeito. De repente, bem lá no fundo do corredor, uma figura branca, meio disforme, começa a se mover na direção da câmera. É aqui que a coisa fica realmente estranha. O material que a gente tem descreve o movimento de uma forma muito particular. Não tem passos. Não tem uma forma humana clara. Nada. A descrição é que ela simplesmente desliza pelo chão. É um movimento fluido, completamente antinatural. E tem o final, que é o mais bizarro. Sim, quando essa forma se aproxima da câmera, ela simplesmente se dissipa no ar. Some da imagem. Bom, a primeira reação de qualquer pessoa técnica, né, é buscar a falha no equipamento. Claro. E a hipótese que os engenheiros levantaram na época foi a de uma coluna de luz refletida. É um fenômeno óptico raro, uma espécie de glitch visual. Um defeito na imagem? Isso, que pode ser causado por interferência energética nos sensores da câmera, criando essa anomalia. Peraí, essa parece ser uma explicação bem razoável. Uma falha técnica, um reflexo estranho, não seria o mais provável. A princípio, sim. Quer dizer, só porque eles não encontraram a fonte de luz naquela exposição, não significa que ela não poderia existir sob condições muito particulares, né? Esse é o ponto. Não é mais lógico pensar que é um fenômeno físico que a gente ainda não entende direito do que, bom, outra coisa. Essa é a questão central. É a explicação mais lógica. E foi por isso que a investigação foi levada a sério. Mas a teoria foi descartada por um motivo muito forte. Qual? Os técnicos foram ao local várias vezes, em horários diferentes, com equipamento para medir qualquer tipo de variação de luz, de energia. E eles não encontraram absolutamente nenhuma fonte, nem interna nem externa, que pudesse criar aquele tipo de reflexo com aquele movimento e aquele formato. Ou seja, a explicação lógica não batia com a realidade do local. Não sobreviveu ao contato com a realidade física. É aqui que o caso fica fascinante. Não é mais sobre um defeito no equipamento. Mas sobre a possibilidade de o equipamento estar funcionando Perfeitamente. exato. E capturando algo que desafia a nossa física. A falha não estaria na máquina, mas talvez na nossa compreensão da realidade. E essa ausência de explicação técnica abre espaço para outra camada da história, que é a camada humana. Sempre tem. O nosso material traz o relato de uma enfermeira aposentada que trabalhou anos naquele hospital e ela adiciona um contexto que, nossa, muda tudo. E qual era? Aquele corredor específico da gravação era o que conectava diretamente à ala de pacientes terminais. Ah, isso.
Isso ressignifica completamente o que a gente está vendo. Deixa de ser um borrão branco para se tornar... Outra coisa. Exatamente. E a fala dela, que está citada no material, é de arrepiar. Ela diz assim: eu sempre senti que Al-Ben caminhava ali à noite. Nós todos sentíamos. Uau! E ela continua: agora, tenho a impressão de que a câmera só confirmou aquilo que nós evitávamos admitir. Que frase forte! Muito. Porque ela transforma um suposto glitch técnico numa confirmação de uma experiência humana coletiva. A câmera não viu algo novo. Ela só validou que as pessoas já sentiam. Isso. E assim se fecha o primeiro caso. Temos uma evidência visual, uma explicação técnica que na prática não se sustenta. E uma narrativa humana que preenche as lacunas com um significado profundo e bem perturbador. Exato. Isso levanta uma questão importante sobre como o contexto e a memória de um lugar podem transformar radicalmente a nossa interpretação de um dado que deveria ser objetivo, como um vídeo. No hospital, a anomalia era essa forma meio etérea, disforme. Mas o nosso próximo caso, em Fukuoka, é talvez ainda mais desconcertante. Por quê? Porque a figura na tela é, sem dúvida nenhuma, uma pessoa. O problema é que ela só parece existir para a câmera. Ah, sim, o caso de Fukuoka. Já existia, sabe, uma lenda urbana antiga sobre um fantasma do cruzamento. Por anos foi só isso, uma história de bairro. Até que a tecnologia entra em cena. Até que, em 2013, uma câmera de trânsito parece ter gravado exatamente essa figura. A imagem mostra um cruzamento normal, o sinal fecha para os carros, eles param. Cena corriqueira. Totalmente. Aí, um homem atravessa a rua na faixa de pedestres. A imagem é nítida. Ele usa roupas escuras, caminha num ritmo normal. Nada de anormal. Só que não. O elemento impossível aqui é que, segundo os relatórios da polícia que a fonte cita, nenhum dos motoristas parados no semáforo viu aquele pedestre. Nenhum. Ninguém. A polícia, intrigada, decidiu investigar e puxou as imagens de todas as outras câmeras de segurança da região. De lojas, de prédios. E o resultado? Desconcertante. A figura do homem simplesmente não existe em nenhuma outra gravação. Como assim? Ele não vem de nenhuma rua, não entra em nenhuma loja, não continua o caminho dele. Ele se materializa no primeiro frame daquela câmera específica, atravessa a rua e se desmaterializa no último. Para todo o resto do mundo, digital e físico, ele nunca esteve ali. Exato. Peraí, a hipótese de superposição de imagens que o material menciona parece a explicação perfeita para isso. Um erro onde a câmera meio que lembra de um pedestre de horas antes e projeta na imagem atual. Seria a explicação mais lógica, sim. O que fez os especialistas terem tanta certeza de que não era isso? Tinha alguma prova concreta no arquivo de vídeo? Tinha. Ou melhor, a prova era a ausência de qualquer outra falha. Uma falha de superposição é como uma mancha. Ela geralmente afeta outras partes do quadro. O vídeo teria outros problemas. Frames duplicados, distorção de cor, algum padrão de erro. Entendi. Mas a fonte é clara. O resto do vídeo estava tecnicamente perfeito, nítido, estável, sem nenhuma outra anomalia. E o equipamento não tinha histórico de defeitos. A perfeição do resto da gravação torna aquele erro ainda mais inexplicável. É um fantasma nos dados, literalmente. Mais uma vez, a narrativa humana vem para tentar dar sentido. O material confirma que, anos antes, um atropelamento fatal aconteceu exatamente naquele mesmo cruzamento. O que se conecta com a lenda local. Sim. Os moradores mais antigos contam a tal história do homem que era visto atravessando a rua sem olhar. E aí tem a citação de uma senhora local, né, que disse: talvez a câmera tenha registrado alguém que não quer deixar esse lugar. É quase a mesma lógica da enfermeira de Sapporo, a ideia de que o lugar guarda uma memória. Totalmente. E esse caso me parece diferente. A figura no hospital era uma mancha. Aqui é um homem. O paradoxo é que ele existe de forma concreta num único fluxo de dados. Mas é ausente para os sentidos humanos e para todas as outras máquinas ao redor. Exato. O que me faz pensar, o que significa estar lá se apenas uma única câmera pode te testemunhar? É a pergunta de $1 milhão. E nos leva ao nosso último caso, que sai do espaço público e entra num lugar privado, fechado. Vamos para um antigo escritório de advocacia em Nara.
Certo. onde a anomalia não só foi registrada, mas parece interagir com o ambiente. A história de fundo já é estranha. O prédio foi abandonado, segundo a fonte, por causa de ruídos estranhos e uma sensação de mal-estar relatada por funcionários. O proprietário, tentando vender o imóvel, instala um sistema de vigilância, talvez até para provar que estava tudo bem. Uma decisão que teve o efeito exatamente oposto. Completamente. A gravação principal é das 10h14 da noite. A câmera está no andar de baixo, apontando para uma escadaria. E o que ela capta? Uma forma escura humanoide, mas com uma característica que a fonte destaca. Muito mais alta que qualquer pessoa comum. Alta como? A descrição é bem vaga, mas dá a entender que a proporção era estranha. Essa figura surge no topo da escada, desce lentamente um lance de degraus. E pouco antes de chegar ao andar de baixo, onde a câmera teria um ângulo melhor, elas simplesmente desaparecem. No meio da escada. E aqui temos um detalhe técnico crucial que não existia nos outros casos. Um segundo conjunto de dados. Que corrobora o mistério. Sim. Segundos depois que a figura some na imagem, o sensor de movimento infravermelho que estava instalado no andar inferior é ativado. Quer dizer, o sensor disparou, mas a câmera não pegou nada. Como eles explicam isso, o sensor pode disparar por vários motivos, certo? Exato. E os engenheiros listaram as possibilidades. Um inseto, uma variação brusca de temperatura, uma falha elétrica. Mas O problema é que nenhuma dessas explicações justifica a imagem sólida, alta e humanoide vista segundos antes descendo a escada em direção ao sensor. os dois eventos parecem conectados demais para ser coincidência. Um dado visual e um dado térmico que contam a mesma história, mesmo que a segunda parte seja invisível. E os relatos humanos aqui não são folclore, são testemunhos diretos. O material cita um ex-funcionário, um advogado, que contava ouvir passos o seguindo pelas escadas. O que bate com a imagem. E outro que abandonou o emprego depois de sentir repetidamente uma presença muito alta atrás dele. A altura de novo. De novo, a descrição da altura bate perfeitamente com a imagem. É uma consistência impressionante. E é quase inteligente, de uma forma perturbadora, como se soubesse exatamente onde a câmera oferecia a visão mais nítida e evitasse aquele ponto. Total. E, diferente dos outros casos, aqui houve uma consequência muito tangível, no mundo real. Sim, depois que os vídeos vazaram, a imobiliária, compreensivelmente, retirou o prédio do mercado. A fonte afirma que o edifício continua vazio até hoje. A gravação não só registrou um mistério, ela selou o destino econômico do imóvel. Exato. Então, depois de passar por esses 3 lugares, o hospital, o cruzamento e o prédio, o que tudo isso significa? Fica claro que não se trata só de vídeos assustadores. Não. É sobre o confronto entre a lógica que a gente usa para construir nosso mundo e as experiências que essa lógica não consegue explicar. A visão da máquina contra a sensação humana. E isso levanta a questão central que o material propõe. Por que algumas falhas técnicas, se é que são falhas, são tão específicas? Isso. Porque elas se parecem tanto com narrativas humanas que já existiam e acontecem justamente em locais carregados de memória, como uma ala de doentes terminais ou o local de um acidente. É uma coincidência muito grande, né? A fonte nos lembra de algo fundamental. Câmeras não mentem, não imaginam, não sentem medo. Elas só registram a luz que chega na lente. Se elas estão registrando o impossível, a pergunta muda de o que está errado com a câmera para o que exatamente nós estamos vendo. Exatamente. É uma reflexão poderosa. E eu acho que a provocação que fica é: se a nossa própria tecnologia que a gente criou para ser uma extensão fria, objetiva, dos nossos sentidos, está começando a capturar coisas que, segundo as nossas regras, não deveriam existir. O que mais pode haver ao nosso redor que a gente simplesmente não está equipado para perceber? É um pensamento inquietante. O material encerra com uma observação que resume bem o espírito desses casos. Qual é? No Japão, um lugar onde a tecnologia é quase uma religião, ela às vezes acaba revezando muito mais do que esconde. E como vimos hoje, em raras ocasiões,
Ela revela aquilo que talvez não devesse existir. ありがとうございました。